iniciando mais um vlog, porque no vlog passado, esse não vai ser muito de leitura, porque na semana que vem já começa não, porque eu só tenho um dia de prova, então, que são todas as provas de uma vez, e eu acho isso muito melhor, porque a gente se livra do inferno de uma vez só, e então essa semana eu vou começar a estudar, e tô com todas as abas aqui, de todas as matérias abertas, só tenho acho que 3 matérias, 4. Eu sempre esqueço da EAD. Tá, são 4 matérias então, e eu vou começar hoje. E eu lembro que no vlog passado eu perguntei. Eu disse que ia colocar as enquetes em cima da tela para vocês votarem se eu pegava o que estava na TBR original do mês ou se eu continuava lendo os livros da maratona. Então eu ainda não sei a resposta porque eu ainda não postei o vlog passado, mas quando esse aqui sair, o vlog passado já vai ter saído, então o link vai estar passando nos cards para você assistir. Que mais? Eu tava pensando agora no que eu ia falar e eu esqueci. Perdão e um reflexo no óculos, mas porque eu estou na sala e tem uma porta enorme ali, então vai dar reflexo mesmo. E tá, é isso que eu queria dizer. Não sei ainda se eu vou pegar os livros da TBR original do mês ou terminar os livros da TBR da maratona, mas que vergonha. Eu ainda estou lendo Sem Coração, eu passei da metade agora. Vou pegar ele agora. Ai, eu me manchei de Bepantol. Vou pegar ele nos intervalos de 20 minutos, que eu vou fazer os ciclos Pomodoro para estudar, porque dá muito certo e eu não fico cansada. Então, talvez eu nem pegue o livro em alguns intervalos, eu resolvo assistir um vídeo. E lembro que também no vlog passado eu falei que esse final de semana ia acontecer uma coisa muito especial que eu ia deixar pro próximo vlog, mas então eu vou mostrar um pouquinho. Ela tá meio estranha, porque assim, eu ensopei ela de Bepantol, né? Melhor pecar pelo excesso que depois ficar chorando porque a tatuagem cicatrizou errado ou deu problema porque eu não fiz os negócios certos, os procedimentos certos. Então, é uma homenagem ao meu filme favorito, que é Rei Leão, e eu tô muito ansiosa pra assistir o live action. As pessoas já começaram a reclamar só de assistir o trailer e eu já tô puta com todas as pessoas que estão reclamando do trailer porque assim, que eu tô feliz só de estar saindo um live action e eu vou ficar muito feliz só de ter saído. E é isso. E tá, eu vou mostrar ela agora que ela tá maravilhosa. Eu não tatuei o mocinho da história porque ele não é meu personagem favorito. Você, sei lá, não é o Mufasa, não é o Simba, não são os meus favoritos. Eu adoro o Scar. Não gosto do que ele faz durante o filme, mas eu gosto do Scar. E tem uma frase que ele fala que eu acho que me define muito, que eu me identifico muito, que é: eu estou cercado de idiotas, e foi isso que eu fiz. Então eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu vou ter que virar o celular, então eu já volto. Voltei. E ela tá aqui. Eu não imaginava que ela ia ficar grande desse jeito, porque o meu braço é fino e eu pensei que ela toda ia ficar, tipo, só do tamanho da cabeça do Scar, mas então ela ficou assim. E, como eu disse, ela tá meio estranha porque ela tá cheia de Bepantol. E eu fiz ela ontem, não foi nem no final de semana, foi ontem. Então, eu preciso conferir se eu tô tampando o microfone. Provavelmente estava. Enfim, eu sempre tampo o microfone. Tá. Ela tá brilhando por causa do Bepantol. E ela tá inchada ainda, então pode não estar do jeito que ela vai ficar no final. E quando ela terminar de cicatrizar, eu venho mostrar. Mas tá maravilhosa. Eu amo Scar. Au. E eu tenho esse desenho guardado há tanto tempo. Tipo, eu lembro quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu fazia várias pastas no Pinterest, no computador, com ideias de tatuagem pra fazer. E eu sempre quis fazer uma tatuagem do Rei Leão. Eu ainda quero fazer mais em homenagem a Rei Leão, porque Rei Leão é maravilhoso e merece 100% do espaço do meu corpo pra ser preenchido pela história daquele filme maravilhoso. Eu vou virar o celular de novo, porque desse jeito eu acho que eu tampo o microfone, então já volto e tá tremendo muito, Jesus.
Tá, assim é melhor, mas eu percebi que assim eu também pego do mesmo lado do microfone, então tanto faz. É, a tatuagem que eu, antes, tipo, 5 anos atrás, que eu pensava em fazer em homenagem a Rei Leão, é o desenho que o Rafiki faz na árvore lá do Simba, do Baby Simba. E eu pensava em fazer aquela, só que aquela eu vejo que muita gente faz. Se você pesquisar a ideia de tatuagem de Rei Leão no Pinterest, no Google, seja onde for, aquilo vai ser o que mais aparece. Aquilo e a frase Hakuna Matata, ou sei lá, só a cara do Simba. Então eu queria alguma coisa diferente. E eu guardei esse desenho por muito tempo, 5 anos. Na verdade, 6, porque esse ano eu faço 21. Então, ele tá guardadinho há muito tempo, só esperando a hora. E a hora é agora, antes de lançar o filme, porque eu quero estar devidamente preparada para assistir esse filme. Então, eu ainda estou procurando também lojas de departamento que estejam vendendo camisetas. Eu já tenho uma, mas eu preciso de mais. Porque é só assim pra eles lançarem roupas bonitinhas do filme. É, então é isso. Eu pretendia fazer o Mufasa no outro braço, só que eu não encontrei uma frase dele tão legal. Eu tinha pensado em Remember Who You Are, só que quem sabe depois do filme, assim, aí eu faço. Mas enquanto isso, esse aqui vai ficar vazio. Meu braço até parece maior, na verdade é porque ele tá inchado mesmo. Enfim, eu vou começar a estudar agora. Nos intervalos eu vou pegar um livro pra ler. Eu preciso pegar café também, que é muito importante. E isso vai ser basicamente um story vlog com um pouquinho de leitura no meio. Não sei se eu consigo terminar esse livro ainda hoje, porque eu só vou pegar ele nos intervalos de leitura. E eu li um pouquinho de manhã no metrô, mas foi só isso. Então, eu vou estudar a semana inteira. Eu também queria dizer que eu comecei a assistir The Society, só que eu não vou continuar a assistir durante a semana agora, porque eu perguntei pro mozão se ele gostaria de assistir também, porque eu não... Assim, ele gosta de umas séries muito diferentes de mim. É muito difícil a gente se interessar pela mesma série. Então, eu sempre pergunto, na verdade eu assisto um episódio antes, aí eu falo pra ele sobre a série e pergunto se ele tem interesse. Se ele tiver interesse, a gente continua assistindo junto, senão eu continuo assistindo sozinha. E é isso, aí eu falei pra ele, ele tem interesse, então eu vou continuar assistindo só no final de semana, quando ele vier pra cá. E até agora eu achei bem legal, só que os episódios são um pouquinho grandes. É sobre uns adolescentes que são deixados na cidade sozinhos e todos os pais, os adultos, vão embora. E aí, no segundo episódio, já se passaram 10 dias que eles estão sozinhos na cidade. E já começou a dar treta por causa de energia. Imagine quando começar a faltar comida. Então, mas eu tô achando bem legal. Até agora não teve nenhum romancezinho assim que tá estragando nada, como as pessoas costumam fazer. Romances sempre estragam os livros e os filmes e as séries, principalmente quando mal colocados. E na verdade tem uma briguinha de um casal, mas não é tipo, eles não estão se amando, eles estão se odiando e eu gosto assim. E é isso. Final de semana eu volto pra falar mais sobre o que eu tô achando dessa série. Não sei quantos episódios a gente vai assistir, porque eles têm quase 1 hora. Acho que o de hoje tinha 58 minutos. E eu vou parar de enrolar e começar a estudar logo, porque são poucas matérias, mas é bastante conteúdo. Então, até mais tarde. Ou até amanhã. Até mais tarde, tanto faz.
Hoje já é domingo e eu acho que eu comecei falando muito alto, vou falar mais baixo porque eu não tô em casa e eu fico com um pouquinho de vergonha. Então eu espero que dê pra escutar nessa altura mesmo. E eu acabei de finalizar a leitura de Sem Coração. Assim, eu adorei tudo que a autora colocou aqui. Inclusive, eu não costumo ler a parte de agradecimento e nota de autor, mas desse livro eu acabei lendo porque quando eu terminei o último capítulo, eu olhei para a primeira frase assim, e aí ela explicou um pouco sobre a forma como ela usou os personagens do Lewis Carroll e a liberdade criativa que ela se permitiu ter durante a escrita do livro sobre a charada principal da história de Alice no País das Maravilhas. Eu estou investigando coisas que começam com a letra M. Qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Então ela explica isso na nota da autora e eu achei bem interessante. Eu acho que quem já acompanha o canal desde antes de ser excluído deve lembrar daquela trilogia da Alice no País das Armadilhas que eu li. Então eu gosto de releituras bem feitas e essa daqui não é bem uma releitura porque é a história de um personagem específico, então seria antes da história principal, mas eu acabei adorando mesmo assim. E eu não dei 5 estrelas por causa de alguns probleminhas com alguns personagens. Os pais da Catherine me irritaram muito, porque primeiro a mãe dela eu achei muito falsa e o pai dela eu achei muito pau mandado, tipo, o que a mãe falar tá bom, e ele parece que ele não tem voz nenhuma. E a mãe dela é muito falsa, tipo, se a Catherine fizer algo que ela quer, que ela... Calma, quando a mãe da Catherine fala pra ela fazer alguma coisa e a Catherine vai contra, ela fica putaça. E aí quando a Catherine faz alguma coisa que ela queria que ela fizesse, ela fica tipo, nossa, minha única filha, te amo, não sei o quê. muita falsidade. Então, ai meu Deus, eu tenho pouco tempo de gravação e eu não tô em casa pra... Quer dizer, não dá pra passar... Enfim, então eu gostei muito desse livro, o final foi fantástico. No filme de Alice a gente tem aquelas falas muito características da Rainha Vermelha de cortem a cabeça, e o chapeleiro, a gente não sabe por que ele... A gente sabe por que ele ficou daquele jeito, eu não lembro. Mas tem toda aquela questão também dele fugir do tempo, por que a Rainha Vermelha é tão fissurada nesse negócio de cortem a cabeça. E a história é incrível. Eu dei 4 estrelas, mas só porque alguns personagens me irritaram mesmo. O romance aqui não atrapalhou a história de forma nenhuma, não foi que nem o livro da Nora Roberts que eu li, então adorei. Hoje é dia 4 de junho e quem me acompanhou no Scooby já deve ter visto aí a minha nova leitura. Eu cheguei hoje na metade, na verdade eu passei da metade hoje, que é Um Estudo em Charlotte, o livro de fevereiro do Turista. E acho que dá pra perceber que é mais ou menos assim, não é bem uma releitura de Um Estudo em Vermelho, eu nunca li Um Estudo em Vermelho, mas os dois protagonistas são... barulhos de obra. Os dois protagonistas são descendentes dos famosos Sherlock Holmes e
James Watson. Ou só, não sei o que Watson, eu não conheço as histórias de Sherlock Holmes. Mas então os protagonistas são Holmes e Watson. E a menina se chama... Como é que é o nome dela mesmo? Gente, eu tava lendo esse negócio agora. Eu esqueci o nome da menina. Charlotte Holmes é o nome da menina e o menino é o James Watson. E eles se encontram em uma escola particular, tipo um internato, pelo que eu entendi. Mas a forma como as coisas acontecem dentro dessa escola me passa um clima muito de universidade e não sei, tipo, as coisas que os alunos fazem, tipo, a menina é viciada em uma droga aí e, tipo, ela consegue, assim, super fácil, sabe? Tipo, tem um traficante que fica ali dentro da escola e... Enfim, acontece um assassinato e esses dois, eles não se conheciam, eles se conhecem, assim, logo no primeiro capítulo. E a primeira pessoa que morre é uma pessoa que teve uma rixazinha com o James. E todo mundo chama ele de Jamie, mas ele gosta que chamem de James, então eu vou falar James em respeito a ele. E no dia anterior, foi um tempo depois que eles brigaram, aí uma pessoa morre. E aí depois uma outra pessoa também morre, uma pessoa que teve aí um envolvimento com esses dois personagens. E aí depois tentam matar mais uma personagem que também tem um envolvimento aí com esses dois personagens. Então, estão desconfiando muito deles, principalmente pelo histórico da família de cada um deles, de ser solucionador de casos, e por ter um inimigo também, o Moriarty é um famoso inimigo do Sherlock Holmes. Então, tem um descendente dele aqui também que eles desconfiam dele, mas ele não aparece muito. Então, esses casos estão sendo investigados, os protagonistas também estão sendo, assim, monitorados, e tá interessante a história, só que eu não sou muito fã desse tipo de história, assim, com suspense, porque eu fico irritada quando eu não desconfio de nada, e aí eu não consigo ficar brigando com os personagens, tipo, nossa, como você não percebeu isso ainda? Então, eu fico meio irritada de não saber das coisas logo. Mas tá bem legal. Eu passei um pouquinho da metade, eu tô na página 188. Uma coisa muito chata nesse livro é que os capítulos são muito grandes. Então, assim, o capítulo de hoje eu acho que tinha umas 50 páginas. Não. Vou dar uma olhada. O capítulo que eu terminei no metrô. Então, temos aqui o capítulo 6. Começou na página 144. E terminou na página, então, 188, capítulo 7, página 188. Assim, um capítulo um pouco grandinho. Ontem, inclusive, eu só li um capítulo, mas foram, assim, 50 páginas. E eu tinha pensado em ler mais um capítulo antes de dormir, mas eu fiquei, tipo, eu não vou parar no meio de um capítulo, então eu vou deixar pra ler só amanhã. Porém, mesmo os capítulos sendo grandes, uma coisa boa que ele tem são as quebras. Não sei bem se é esse o nome, mas, por exemplo, a história tá acontecendo em um ponto e aí tem uma... tipo como se fosse o início de outro capítulo, não sei se vai dar pra ver direito. Mas, então isso ajuda um pouco, porque se eu quiser parar, eu sempre olho quanto falta pra próxima quebra e falo, vou dar um intervalo aqui, depois eu continuo. Então, é isso. As letras também são grandes, então acho que o fato dos capítulos serem grandes seja por isso. Se as letras fossem um pouquinho menores, os capítulos poderiam ter metade do tamanho, mas ainda assim seria cansativo. Então, eu não sei. Mas é isso, eu vou levar a história até o final, espero que bem rápido, porque eu comecei ele na segunda... Hoje é terça. Não, eu comecei ele no domingo. Acho que no domingo eu li um capítulo depois que eu terminei Sem Coração. E aí, então, hoje eu estou na metade. Espero terminar no máximo até amanhã. E eu quero... Não sei se eu mostrei em algum take, mas eu voltei a ler Tormenta de Espadas, que é o terceiro livro de Guerra dos Tronos. Então, vamos ver se essa semana ainda eu consigo pegar mais um pouco dele e até onde eu consigo levar. Eu não comecei de onde eu tinha parado, porque eu não lembro onde eu tinha parado. Então, recomecei. Eu também não tinha lido muita coisa, eu lembro que a leitura estava bem atrasada. Então, é isso. Hoje eu volto até as aulas do curso de computação gráfica que eu fazia. E eu vou começar esse
esses próximos meses, mais ou menos, vão ser de edição de vídeo. Então eu tô bem animada, vamos ver o que eu consigo melhorar aí nas edições aqui dos vídeos do canal. E é isso. Mais tarde eu trago mais atualizações. Ou amanhã. Não sei.
Ontem eu finalmente consegui finalizar a leitura de Um Estudo em Charlotte e eu tinha falado que a história toda me deixou um pouco confusa e realmente eu acabei dando 3,5 estrelas. Não dei 3 porque também não foi tão ruim assim, mas também não dei 4 porque eu também não gostei tanto assim do livro. Então, mas eu achei que o que a autora tentou fazer ali foi realmente muito bom, só que pra mim não funcionou, então eu acabei dando 3,5 estrelas mesmo. Então, o que acontece é que começam a acontecer todos esses assassinatos na escola onde os descendentes de Sherlock Holmes e John, eu já esqueci o nome do cara que tem o sobrenome Watson, mas enfim. Então, começam a acontecer esses assassinatos e esses dois alunos querem tentar resolver os casos e aí vão criando um monte de teoria e eu fui misturando tudo e depois eu não tava entendendo mais nada. Mas o final, assim, o que realmente aconteceu foi muito bom e, na verdade, nem os personagens desconfiavam disso, muito menos eu, porque eu errei todas as teorias que eu mesma fiz, além das que tinham no livro, que eu tentava entender. Então, o final foi bom, mas o meio da história me deixou um pouco confusa. Então, finalizado, porém não adorado. E então, ontem, depois que eu terminei, eu peguei um pouquinho pra ler de Julieta, da autora Anne Fortier. Eu não sei se fala assim o nome dela. Mas então é um livro que eu achei nas Americanas que tava baratinho e eu li a sinopse e achei interessante e eu quero ler mais livros desse tipo. Esse daqui é sobre uma moça que se chama Julieta. Julieta está no chão. Ela se chama Julieta Tolomei, acho que é isso. E existe uma maldição na família Tolomei que elas sempre acabam morrendo quando elas se apaixonam. É uma maldição que persegue as famílias, que são a família Ptolomei, na verdade, e aí tem os rivais deles, que são o Salim Bene. E essa Julieta, ela tem uma irmã gêmea e elas foram criadas pela tia-avó delas. Acho que era isso. A tia-avó delas criou elas desde pequenas e aí, quando a tia-avó delas morre, ela deixa todo o dinheiro, toda a casa pra irmã gêmea da Julieta, que não é uma pessoa nem um pouco adorável. E a Julieta fica toda chateada porque ela queria, né, um pouco do dinheiro pra se livrar das dívidas do cartão de crédito. Ela mesma fala isso. E só que aí depois contam pra ela que ela tem um tesouro, tipo, a mãe dela deixou um tesouro pra ela lá na Itália. E ela vai em busca desse negócio, só que ela também tá correndo perigo por causa da maldição. Então, a mãe dela morreu muito jovem, a tia, eu acho que tem uma tia que morreu muito jovem, a avó dela morreu muito jovem. Então, assim, não é uma maldição muito legal. E eu li pouco, eu tô na página 36, 37 ainda. E é isso. Vamos ver se eu gosto. Eu quero começar a ler mais livros assim, né, sair um pouco da fantasia e do YA. E eu mostrei aí também num takezinho anterior o livro que chegou da Marinha do Turista. Eu também já postei lá no Instagram algumas fotinhas mostrando mais detalhes. Então, se você não me segue, todos os links estão aqui embaixo. E o livro que chegou foi Vilão, da Rainha Vitória Schwab. Quem me acompanhava aqui antes de excluir o canal, eu tinha lido Um Tom Mais Escuro de Magia e Um Encontro de Sombras muito rápido, porque a história simplesmente assim me prendeu e eu não queria mais largar. Tanto que o Encontro de Sombras eu passei ele na frente de vários livros que eu queria ler na época. E aí acabei pegando ele pra ler ele muito rápido, me arrependi porque não sei quando vai sair o terceiro volume. Então chegou esse livro aqui, que ele faz parte de uma duologia, lá fora já tem o segundo, óbvio. Não sei se a editora já tá trabalhando no segundo volume desse. Ai, agora que eu percebi que essas linhas pretas têm um relevo. Tá, enfim. Então, a capa tá maravilhosa e eu não sei muito bem sobre o que se trata, mas se é da Vitória Schwab eu já quero ler. Então, são sobre dois jovens brilhantes, arrogantes e solitários que se conheceram na universidade e depois eu acho que um acaba sendo preso e aí ele foge da prisão pra encontrar o amigo. E eles vão fazer coisas más aí, por isso que se chama Vilão. Eu não peguei pra ler essa sinopse ainda, mas nas fotos que eu postei lá no Instagram tem a foto da sinopse também. Então, quando chegou a vontade que eu tinha era de abrir e começar a ler ele naquela hora ali.
Mas enfim, não vou fazer isso porque eu já separei a minha TBR desse mês. Aliás, eu não mostrei, mas eu também não vou mostrar. Vocês vão acompanhando aí a minha TBR ao longo que eu for lendo, porque eu vou mostrando um monte de livro, aí depois eu não consigo ler nada e fico com a cara como, né? Tipo, mas é uma listinha bem grande. Mas então, hoje foi o dia da prova que eu tava estudando durante a semana inteira. Então não tem mais prova pra estudar, tem mais 2 trabalhos, na verdade, pra terminar e entregar na semana que vem. E aí acabou. Então, hoje eu vou tentar resolver isso, enquanto em alguns intervalos eu vou pegando Julieta pra ler. Eu ia encerrar esse vlog hoje, mas ainda... Hoje é quinta... Caraca, hoje já é quinta. Amanhã é sexta. Eu vou deixar pra encerrar amanhã então, porque no final de semana eu decidi que eu e meu namorado vamos fazer uma maratona entre a gente. Não sei se vai ser uma maratona de final de semana, uma maratona 24 horas. Não decidimos ainda, mas a gente vai fazer... Vai ler e assistir série. Vai ser uma maratona que envolve essas duas coisas, porque saíram algumas séries que a gente tá bem interessado pra assistir. Uma delas se chama É o Bruno, que é sobre um cara que ele é doente pelo cachorro dele, tipo, ninguém pode tocar no cachorro dele, ele vê as outras pessoas fazendo coisa com os cachorros dele e ele quer fazer igual e não quer ser discriminado por nada disso. Só que o cachorro dele é meio estranho, eu não sei se ele é vira-lata ou se ele é de uma raça estranha. Eu não sei se é por isso que ele é doente com essas coisas, tipo, por que os cachorros de raça podem fazer isso e eu não posso fazer isso com o meu vira-lata. Mas enfim, quero assistir e aí eu venho aqui contar pra vocês o que a gente tá achando.